Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. Vamos lá. Lucas Piton. Diferente do Léo, o Piton é um lateral, né? Ou até hoje foi lateral. Na verdade, posso nem falar que o Piton é lateral não, porque já jogou de meia em muitos momentos. Inclusive, na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, o Fábio Santos jogou um pouquinho mais recuado como terceiro zagueiro, como pode fazer o Léo, por exemplo, em alguns momentos. Se você tiver mais um jogador por ali, ele jogando mais pela esquerda, e liberou exatamente o Piton para jogar um pouquinho mais avançado. Não fez um bom jogo, foi substituído no intervalo. Mas já jogou, inclusive, até pelo lado direito, na vaga do Adson em alguns momentos. Exatamente porque é um jogador com mais características ofensivas. Um lateral com características um pouco mais ofensivas. E aí eu vou trazer alguns dados do Piton. Para começar, a idade, né? A gente falou do Léo Pelé aqui, que é um jogador de 26 anos, já consolidado no mercado. O Piton não. O Piton é mais novo. Tem 22 anos de idade só. Estreou como profissional em 2020, ou seja, é um jovem, né, que teve, na verdade, seu primeiro ano com mais de 50 jogos disputados só agora. É a primeira temporada onde o Piton joga um pouquinho mais no Corinthians, até porque ele tem a sombra do Fábio Santos ali. O Fábio Santos é ídolo do clube, lateral muito experiente, referência ali do time. Então o Piton, quando joga, né, é muito mais ali revezando com o Fábio Santos, ou entrando no segundo tempo, para dar uma poupada no Fábio Santos, que também já é um veterano. Ou, em alguns momentos, jogando até como um meia um pouco mais ofensivo. Mas não vejo essa qualidade nele para ser esse jogador mais aberto, a não ser em algum jogo pontualmente de você tentar espetar um pouquinho mais ele, mas não vejo ele como um meia-meia, né? Talvez um ala, beleza, mas não um meia mais ofensivo assim, não. Na verdade, eu acho o Piton um lateral ainda um pouco cru, né? Falei aqui do Léo, que tem 26 anos e já é um cara consolidado no mercado de Série A. O Piton é um garoto que está iniciando, né? O Piton é um jogador que ainda não engrenou, né? O Corinthians tinha uma expectativa alta nele, talvez de ser esse substituto do Fábio Santos ao longo do tempo, mas ainda não se consolidou ali como titular do Corinthians. Ele até terminou, eu vou botar alguns números aqui na tela um instantinho. O Piton foi o quarto lateral esquerdo com mais assistências na competição. 3 assistências no campeonato. Apesar dele não ter um alto volume de passes decisivos, você vai ver aqui 21 passes decisivos. Você vê o Reinaldo com 40, por exemplo, no São Paulo, e ele jogando junto com o Wellington, né, revezando muitas vezes. Os dois foram bem mais utilizados no São Paulo do que o Piton. Mas o Piton aparece, o que mais me chama a atenção é o aproveitamento dele no cruzamento. O Piton tem um aproveitamento de 29%. Se a gente for olhar os principais laterais do campeonato, é uma das maiores marcas da competição. Você tem o Marçal, é o único cara que bateu 40% de aproveitamento entre os laterais. Que citei aqui no caso do Léo Pelé, que acertou 44%, mas não jogando como lateral, né, como zagueiro, mas nas subidas dele ele teve um alto aproveitamento. Marçal aqui com 40%, e aí você tem uma turma mais com 30%. Reinaldo, Arana, Felipe Jonathan ali perto também do Lucas Piton com 29%. Então é a principal, Bruno Pacheco, que sempre foi um dos principais cruzadores do campeonato, já experiente no Ceará, e o Piton com alto aproveitamento no cruzamento, o que faz com que, mesmo não tendo um alto volume de passes decisivos, ele conseguiu ter um bom volume de assistências na competição por conta dessa eficiência no cruzamento. Mas eu acho o Piton, na verdade, vi muita gente elogiando a parte ofensiva, eu trouxe alguns números aqui em relação ao cruzamento e assistências, mas eu acho ele um lateral até certo ponto equilibrado. Na verdade, eu acho o Piton... Assim, você tem poucos laterais bons no mercado, né? Tanto que o Palmeiras sofre até hoje para conseguir um bom lateral. Trouxe o Jorge, não deu certo. Depois veio o Vina veio bem. Vinha, né, na verdade. O Vinha. O Vinha acabou sendo negociado, já foi lá para fora. Ou seja, quem deu certo sai. Então o nível é bem baixo. O Piton é um lateral, para mim, mediano, que não se consolidou ainda, talvez pela juventude. Ele tem um pouco mais de característica ofensiva, mas não é um ofensivo também que torne ele, tipo, leve ele ao nível, por exemplo, que eu vejo do Juninho. O Juninho Capixaba, inclusive, era para estar aqui nessa lista, tá?
é que o Juninho no SofaScore está aparecendo como meia. Mas o Juninho Capixaba também entraria aqui nessa listagem na frente dessa turma. Só para lembrar aqui, seria o meu nome favorito, já falei aqui em outros momentos, em outras lives. E defensivamente, eu não acho o Piton ruim, não. A questão ofensiva acho que chama mais atenção. Mas a média de desarmes dele é boa, agora está na tela aqui, média de quase 2 desarmes por jogo. Olha o Léo aqui no topo aqui, do acerto de cruzamento, Léo Pelé. Mas em desarmes, uma média praticamente 2, né? 1,99. O dobro do Reinaldo, por exemplo, no São Paulo. Se o Reinaldo tem um volume maior, esse sim, um volume maior ofensivo, defensivamente, fica bem abaixo. Uma média de interceptações também alta, 1,63, uma das maiores aqui. Eu acho o Piton, isso aqui, está na média. 10º ali, entre 20 laterais da competição, ele está ali entre o 8º, 9º, até quando eu fiz a análise dos laterais aqui, o pessoal que perguntou da planilha, ele aparecia em 7º, né? Ele tem um volume ok de interceptações, de desarmes, o aproveitamento no cruzamento é bom, não tem um volume alto de passes decisivos, mas conseguiu transformar grande parte deles em assistências, então ele tem uma boa média de assistências por 90 minutos em campo, tudo isso aqui por 90 minutos em campo. Inclusive, ele tem 2 gols e 11 assistências em 105 jogos pelo Corinthians. Só que nesses 105 jogos dele pelo Corinthians, só 80 foram como titular, e ele tem 7.316 minutos em campo. Então, na verdade, ele tem uma participação em gol, né, porque são 11 assistências e 2 gols, 13 participações, uma participação a cada 562 minutos, que seria mais ou menos equivalente a 6 jogos. Isso para um lateral é relevante. Um lateral que participa de um gol a cada 6 partidas é um bom número. E eu não acho que ele fique devendo defensivamente, não. É aquela questão de organização. Se você utiliza um lateral para avançar mais, a gente citou aqui, por exemplo, o caso do Léo Pelé no São Paulo, jogando de zagueiro e subindo com a bola, empurrando esses laterais lá para frente, Reinaldo ou Wellington, é natural que depois que perca a bola, esses jogadores estejam mais distantes, né, da primeira linha, da linha defensiva. Então a recomposição demora. E aí, então ele vai tomar uma bola nas costas em muitos momentos. Mas quem tem que evitar essa bola nas costas, primeiro, é quem está com a bola no pé, que não pode errar o passe. E quando errar, tem que dar aquela primeira pressão. Então é muito mais, em muitos momentos, é uma questão de posicionamento. Né? O lateral mais ofensivo, ele naturalmente vai dar mais espaço nas costas. E aí uma organização coletiva precisa impedir que isso aconteça. Né? Ainda assim, bons números defensivos do Piton, apesar de eu achar ele ainda cru. É um lateral para evolução. É um lateral de 22 anos de idade, né, que tem mais de 100 jogos como profissional do Corinthians, mas com a minutagem ainda muito baixa. Muitas vezes saindo do banco, ou muitas vezes sendo titular e sendo substituído durante as partidas. Então, é um lateral que não me enche os olhos. Assim, não acho que seja um lateral de primeira prateleira do futebol brasileiro, como é o Juninho Capixaba, como já falei aqui, como é o Marçal, que o Botafogo encontrou. Talvez no mercado fora do Brasil, talvez tenha um lateral como o Botafogo encontrou o Marçal. E eu não sei dizer quem, né? Mas olhando só o mercado nacional, eu acho o Piton um lateral bem na média do que se tem na Série A. Né? Um lateral ok, um lateral nota 6,